Como puderam ver na imagem do enunciado do exercício, estamos perante um exercício que tem barras inclinadas com cargas na zona da comieira, uma carga pontual na zona da comieira e cargas contínuas ao longo das barras inclinadas. Tem também um segundo nível com cargas horizontais nas vigas e, portanto, o objetivo é estudar o comportamento da estrutura, ver o efeito da carga da comieira, como é que se comporta o pórtico, se abre, se não abre, portanto, toda a influência dessas cargas nesse pórtico. Vamos então começar por criar um fecheiro novo, vamos chamar-lhe exemplo 13, vamos trabalhar com as coordenadas em milímetros e, como em todos os exercícios anteriores, vamos colocar todos os computadores no mesmo estado através da ativação das opções por defeito do programa. Okay? De qualquer modo, há certas opções que são sempre interessantes estar ativadas e que nós vamos agora reativar, nomeadamente a função de desenhar o número do nó, a função de desenhar o número da barra, okay? A função de desenhar o nome da secção e já agora desenhar também o corte da secção. Além disso, a opção de desenhar os carregamentos, portanto desenhar as ações na nossa estrutura. Ora bem, feito então estas ativações de representação, vamos criar o nosso pórtico, utilizando mais uma vez a função de geometria rede que temos utilizado em exercícios anteriores. Neste caso, nós temos então um vão inicial de 4 metros, um vão intermédio de 6 metros e um vão final de 4 metros. A nível de alturas, nós temos 3,5 metros e depois poderíamos criar duas alturas de 2 metros ou então criar uma altura de 2 metros e fazer depois as modificações que são necessárias. De modo a tornar o exercício mais interessante, eu vou colocar só uma altura de 2 metros e depois fazemos as modificações que forem necessárias no pórtico. À cota 0 vamos meter os nós encastrados, sem barras, e as ligações entre as barras vão ser rígidas neste caso. Vou clicar então em sim e aqui tenho então a representação do pórtico. Vou, de forma interativa, aumentar aqui a representação da numeração para poderem mais facilmente perceber onde estão as barras e os nós da nossa estrutura. Ora bem, para começar a fazer com que esta estrutura fique semelhante àquilo que temos no enunciado, eu vou começar por eliminar o nó número 9 e o nó número 12, uma vez que este pórtico só cresce na sua zona central. Então vou utilizar a função de geometria nó eliminar e selecionar com o botão direito do rato, através de uma janela, o nó número 9. Desaparece o nó número 9 e as barras que nele concorrem. Fazer a mesma operação com o nó número 12. E, portanto, desapareceu o nó número 12 e as barras que nele concorriam. Tenho agora então que simular aqui a zona da comieira com duas barras inclinadas que se consegue dividindo esta barra ao meio e depois levantando o nó de 2 metros. Ora, como nós queremos intervir sobre as barras, vamos utilizar uma função de barra, geometria barra, e procuramos aqui, por exemplo, dividir em n partes, que me permite dividir em duas partes iguais a barra tal como eu pretendo. E aqui está, então, a barra já dividida ao meio. Agora, preciso que este nó seja deslocado 2 metros para cima. Então, eu vou aqui a geometria, nó, utilizo a função de translação, portanto, coordenadas relativas, coloco em y o deslocamento que pretendo, 2 metros, e não é cópia, portanto, eu quero mesmo deslocar o nó para cima, portanto, desativo aqui o copiar. Clico em translação, seleciono o nó e ele sobe então os 2 metros que eu pretendo, ficando a geometria da estrutura semelhante àquilo que está no nosso enunciado. Para terminar, vou só aqui colocar as sapatas, portanto, geometria, sapata, introduzir isolada, abrir uma janela apanhando todos os apoios que aqui estão e aqui está então a simbologia das sapatas atribuídas a esses apoios. Ora bem, como estou a trabalhar em 3D, não consigo rebater o plano. Vou então aproveitar para selecionar um plano paralelo a XY através deste nó. Vamos clicar aqui no nó e reparem que a janela passou a ter ali plano vertical XY. Esta função está
barra de G-plano. G.plano é esta barra de ícones que aqui está, ou então está em geometria plano paralela a XY. Okay? A partir do momento em que estou num plano vertical, as funções de rebater já funcionam. Okay? E portanto aqui tenho a representação do meu pórtico. Seguidamente tínhamos então a atribuição das cargas. Vamos ter uma carga de 100 kN neste nó, vamos ter cargas de 5 kN por metro linear nas barras inclinadas e 10 kN por metro linear nas vigas que aqui estão, vigas horizontais. Antes de o fazer, eu vou renumerar e reordenar a estrutura para a numeração ficar sequencial da esquerda para a direita e de cima para baixo, como estamos a ver. Vamos então aplicar no nó número 11 uma carga de 100 kN. Vou a ações, definir, é aqui que se encontram as ações todas que são possíveis de introduzir no trical, e vamos então escolher uma ação pontual no nó, o nó número 11. Clicamos no botão que aqui está à frente, que nos permite definir as características da carga. E vamos então colocar aqui o valor da carga, 100 kN, o vetor de atuação, y geral, portanto, I negativo, portanto, atuando de cima para baixo, uma vez que o eixo Y vai de baixo para cima, e um tipo de carga permanente. Clicamos em introduzir, clico no nó, ou abro uma janela selecionando o nó, e aqui tenho então a representação da carga de 100 kN. Tínhamos também que introduzir ações contínuas nas barras inclinadas de 5 kN por metro linear. Então vamos às ações em barras, ao tipo de carga contínua, clicamos nas suas características, definimos o seu valor, o seu vetor de atuação e o tipo de carga, neste caso vamos sempre considerar carga permanente neste exercício. Introduzir, clicamos na barra 10, clicamos na barra 11 e reparem que está, segundo o Y, geral, a orientação da carga. Temos agora então de introduzir também cargas contínuas em barras, mas com um valor de 10 kN por metro linear, nas vigas horizontais que aqui estão. Abro uma janela com o botão direito do rato, selecionando as 3 vigas e aqui tenho a representação da carga já introduzida. Portanto, a nível de carregamento, tínhamos também já o nosso exercício resolvido. Faltava-nos agora a parte do pré-dimensionamento. Todos os pilares no nosso enunciado são 30 por 30. As vigas são todas de 25 por 35, exceto a viga número 6, que tem um vão maior, que é de 25 por 50. Então vamos fazer secções, definir. Vou escrever aqui bet, de botão. Vou escrever 30 x minúsculo 30. É o equivalente a esta secção que aqui está. Portanto, se souber o código, eu posso escrevê-lo ali, em vez de vir aqui pesquisar na base de dados. Okay, cá está, escrevi bet e 30 x minúsculo 30. Atenção que o x tem que ser minúsculo. E, portanto, clico em atribuir e vou atribuir aos pilares. Por exemplo, clicando nos pilares ou, inclusive, abrindo uma janela para os pilares. Também podia trabalhar com o filtro de visualização. Chegava aqui, desativava a representação das vigas e rapidamente atribuía a secção aos pilares. Vamos também atribuir as secções às vigas, do mesmo modo, secções definir, botão, e portanto são quase todas de 25 por 35. Eu vou colocar aqui a secção 25x35, atribuir, e agora vou clicar nas vigas ou abrir uma janela de seleção para selecionar as vigas que pretendo. Como eu referi, a viga do vão central tem 50 de altura e, portanto, vamos atribuir essa secção a esta viga que aqui está. Okay? Vou clicar aqui no botão de renderização para termos uma visualização renderizada da estrutura. Cá está. Okay? E vou nas opções de renderização colocar o modelorama visível por baixo. Okay? E, portanto, assim temos a visualização do modelorama e, ao mesmo tempo, a representação sólida do nosso pórtico. Vou tirar a representação aqui desta malha, que está aqui visível. Desativa-se aqui, Shift F7 ou este ícone. E vou voltar a rebater o plano para termos aqui, então, o nosso modelo estrutural visível. Ora bem, vou verificar a geometria, a ver se está tudo correto. Geometria correta, portanto a estrutura é simples de realizar no trical.
Estamos então em condições de realizar agora o cálculo de esforços da nossa estrutura e depois analisar o comportamento então do nosso pórtico. Vou então a cálculo automático, vou pedir o cálculo uma única vez, vou desativar o cálculo das armaduras, das fundações, todos os cálculos secundários que aqui estão, só vou querer analisar esforços nesta estrutura, vou aceitar. E, portanto, o cálculo é extremamente rápido e temos o cálculo da nossa estrutura realizado. E vou começar então a analisar a nível de gráficos aquilo que é o comportamento da nossa estrutura e depois também ver valores analíticos para esse mesmo comportamento. Então vou a resultados, gráficos, opções e vou pedir para ver a representação em desenho permanente, para ecrã, com os valores máximos nas barras, os valores dos gráficos ali representados, e vou pedir para a envolvente, okay? A representação do gráfico de deslocamentos para a envolvente. Vou clicar em aceitar e vou então a resultados, gráficos, deslocamentos. Vou deixar em estados limites últimos, mas gerando hipóteses e para o material então aceitar. E, portanto, não tiro muita informação do comportamento da estrutura porque a deformada está numa escala bastante reduzida. Fica a saber que a amplitude máxima, portanto, a amplitude dos deslocamentos vai desde os deslocamentos de 0 a 0,437 cm, mas não consigo perceber o comportamento da estrutura. Então, vou aqui às escalas, clico aqui no ícone das escalas e vou colocar um gráfico com um exagero de 300 vezes na representação. E, portanto, assim já começo a perceber o comportamento da estrutura e como é que o tricalco está a tratar esta estrutura. Reparem então que temos um deslocamento vertical do nó da cunheira, depois as cargas axiais que vêm ao longo das barras inclinadas fazem o pórtico abrir, vejam que ele abre bastante aqui lateralmente, e depois isso afeta também aqui a rotação do nó e os comportamentos que temos aqui ao nível das vigas que aqui estão em baixo. Também aqui a viga de maior inércia a fazer sentir o seu efeito aqui nesta zona com um travamento, digamos, à tração que aqui poderá existir neste vão. Mas se estamos a falar de esforço, já estou a falar aqui de tração, isto seriam os nossos deslocamentos, já estou aqui a falar de tração, vamos então também poder pedir os gráficos que necessitarmos, por exemplo o gráfico de esforços axiais. Okay? Clico em aceitar e reparem que a vermelho são compressões no tricalco, a azul são trações e portanto cá está esta viga aqui central a funcionar a tração devido exatamente ao comportamento de abertura do pórtico que nós vimos anteriormente. Vou também aqui nas escalas aumentar a representação do gráfico de esforços axiais, colocando aqui um valor, digamos, 3 vezes superior. Okay? E, portanto, cá está o gráfico aqui com uma visibilidade maior. De referir que estas etiquetas emergentes que aqui nós temos, podem aqui em ajudas, preferências de ecrã, etiquetas emergentes, opções, pedir a representação dos resultados. Neste caso, os deslocamentos, e quem diz deslocamentos vai obter também a informação de esforços nas barras. E se eu fizer aceitar, eu posso agora interativamente, vamos aqui repor o gráfico de deslocamentos, ir a um qualquer nó e verificar quais são os deslocamentos. Reparem, os 0,437 cm ali. Se eu for aqui este nó, fica a saber que o nó abre 0,26 cm em x menos. Se formos aqui, fica a saber também que este nó abre 0,26 em x mais. E, portanto, a simetria da estrutura faz com que estes valores sejam, evidentemente, iguais. Okay? Também poderia chegar a qualquer um destes nós e saber os valores dos seus deslocamentos e das suas rotações. Bastava, mais uma vez, colocar aqui o cursor em cima e obter os valores dos deslocamentos e das rotações. Reparem a rotação em Z, 47,4 menos, e aqui a rotação em Z, 47,4. Portanto, lá está a simetria da estrutura também aqui a traduzir-se nesta rotação destes nós que aqui estão representados. Também a nível dos gráficos de esforços axiais, portanto, nós quando pedimos o gráfico de esforços axiais temos também a possibilidade de ler os valores que aqui estão.
Okay? E se eu quiser, eu posso também pousar o rato sobre as barras que aqui estão, da nossa estrutura, e obter os valores. Aqui está a 102,3, será mais ou menos a meio da barra, mas se for mais perto do apoio, temos ali 93,1, e portanto, conforme eu vou andando ao longo da barra, os valores vão correspondendo ao local onde eu ponho o cursor, 109,3, e mesmo junto ao nó, 102,1. Aliás, vamos aqui já colocar na segunda barra, lá está 103,1, 104,8, 106,8, até chegar ali aos 108 que ali estão assinalados em baixo. Portanto, a informação de gráficos de esforços axiais aqui também é visível, e se eu quisesse também os gráficos de momentos fletores em Z. Okay? Vou aqui colocar e portanto cá está 10,6, 10,6, 65, 65, 65,7, 65,7, 76, 13,9, 13,9, portanto temos aqui exatamente a simetria da estrutura bem representada aqui neste gráfico que estamos a visualizar neste momento. Okay? Portanto, vejam como é simples, como é fácil perceber com as potentes funções gráficas de análise que o Tricalc tem, o comportamento da nossa estrutura. Deixando agora já o enunciado, fazendo uma variante àquilo que é o nosso enunciado, portanto isto já não está no enunciado, apenas um apontamento final. Eu vou eliminar aqui esta barra central, okay? Vou fazer renumerar, reordenar a estrutura, okay? E vou pedir o nosso cálculo automático da estrutura outra vez, o cálculo de esforços, okay? E pedir o gráfico de deslocamentos da estrutura. Okay? E portanto vejam o comportamento completamente diferente da nossa estrutura. Vejam o que é que aquela viga estava a fazer aqui ao garantir que este pórtico não abriria tanto como está a abrir agora, com efeito já naqueles pilares, com efeito nos deslocamentos absolutos que passaram para 0,903, portanto o valor que ali está representado, que está aqui. Okay? Também diferenças nos deslocamentos horizontais, há bocado tínhamos 0,26, agora temos 0,58. Okay? E nas rotações também aqui deste nó, 148, há bocado tínhamos 47, se não me engano, ali de rotação em Z. Levantado, evidentemente, a 10, levantado a menos 5. Okay? Portanto, comportamento completamente diferencial, tirando daqui a barra que estava a impedir que o pórtico abrisse muito mais. De qualquer modo, fica aqui em evidência a importância da consideração dos esforços axiais em barras inclinadas e em lajes inclinadas. Okay? Faz toda a diferença, porque se essa situação não fosse considerada, o pórtico não abria. E estávamos a dimensionar os pilares para uns esforços, para uma situação que não era real e que punha em causa a segurança da estrutura. Portanto, com as funções do Tricalc, vocês podem estudar estes casos, como viram agora, de uma forma bastante interessante. Espero que tenham gostado deste exercício. Até à próxima.